Prezados, boa noite, a paz do Senhor. Eu iria fazer mais cedo, mas a gente estava esperando a live do pastor Benjamin, né? Inclusive terminou agora, então por isso que a gente está gravando agora para colocar aí na nossa rede social. Eu quero começar orando, vai ser bem rápido, quero começar orando e peço que você também, ao acompanhar, ore ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado por este momento, na tua presença, Senhor. Hoje não podemos estar na igreja, estamos todos em prevenção, mas toma conta de todos os teus servos, recebe este culto em nome de Jesus. Amém. Querido, eu queria apenas deixar aqui um trecho da palavra de Deus para você ler em casa e meditar, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: temos, pois, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará, com Jesus nos apresentará convosco. Vindo para o versículo 16, ele diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Gostaria de voltar rapidamente, só no versículo 8, a partir do versículo 8, diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Quando a gente vem para a origem dessas palavras, quando elas vêm do grego, a gente começa a entender o que o apóstolo Paulo quis escrever aqui para cada um de nós. Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, não desamparados. O maior desejo do inimigo de nossas vidas é nos deixar abalados. Por isso, ele aproveita das nossas vulnerabilidades e promove uma batalha. Quando a gente vem para essas palavras que o apóstolo Paulo coloca, para esses exemplos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A palavra no original, atribulado, significa afligir, sujeitar a pressão, né? Ou a pressões, aquilo que oprime o espírito. A palavra angustiado já traz a ideia de comprimir em lugar apertado, ou seja, a tribulação é como se ela viesse, mas nós temos ali um escape porque ela é externa. A angústia não, a angústia ela vem e não deixa escape para a pessoa porque ela age de forma interna, né? Por isso que muitos, quando estão atribulados, tomam decisões que jamais esperavam tomar. Por quê? Eles partem para a angústia, mas o povo de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, ele não fica angustiado mesmo quando está atribulado. Quando a gente vem mais para baixo, a gente vê a palavra perplexos, mas não desanimados. Perplexos é como o mundo está hoje, como nós estamos hoje, né? É quando surge uma situação que nós não esperávamos. Ninguém imaginava que o negócio que nasce na China viesse bater, por exemplo, aqui em São Luís do Maranhão. Mas aí está, todo mundo correndo, todo mundo temendo, a maioria com medo, alguns até em pânico, porque estão perplexos. Mas o apóstolo Paulo diz que o povo de Deus pode até ficar perplexo, mas jamais desanimado. Desanimar é o quê? É desistir. É perder a esperança, é perder o propósito, é perder, jogar fora os sonhos. Não, a gente é perplexo, pode ficar perplexo, mas jamais desanimamos. Por quê? Porque sabemos em que nós colocamos a nossa fé, que está em Cristo Jesus. Continuando, ele diz: perseguidos, mas não desamparados.
A palavra grega usada para perseguido traz a ideia de caçar como um animal, enquanto a palavra desamparado significa desertar, abandonar alguém em dificuldade. Ou seja, somos perseguidos sim, porque tem alguém fora que não aceita a nossa fé, que não aceita a nossa crença e que não aceita a verdade da palavra de Deus. Perseguido, mas jamais desamparado, porque a palavra que nós pregamos, a vida que nós vivemos, a fé que nós temos em Deus, essa nos sustenta e sabemos que Ele jamais nos deixará desamparados. Sabemos que Ele jamais estará longe, jamais Ele nos deixará à mercê de qualquer situação. Não, Ele sempre estará conosco até o fim. E por último Ele diz, abatido, mas não destruído. A palavra abatido no original significa lançar abaixo, derrubar violentamente. Era usada para falar de derrubada de oponente de luta. Quando fala em destruído, significa em destruir e perecer. Quantas vezes a gente já vê aí em filme de guerra, ou então em notícias, foi um avião abatido, que foi algo, atingiu ele e ele caiu. Isso é abater. Mas não significa que o que foi abatido deixou de existir. Assim é a vida do cristão. Talvez o problema, talvez a dificuldade, talvez as lutas venham nos abater, mas jamais seremos destruídos. Por quê? Porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, nós vamos ficar por aqui, porque o tempo não nos dá aí esse privilégio, mas que Deus possa abençoar a crer nessa palavra e cada dia mais e mais perseverar. Porque isso é o que a palavra de Deus nos diz. Eu vou deixar aqui o hino para nós encerrarmos aqui o nosso vídeo com os irmãos e você vai meditar. É o Salmo 27, um salmo que nós precisamos muito ler nesse momento, porque é a palavra de Deus que está dizendo que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei.